Bom dia, irmãos. Paz de Cristo. Vamos dar início a mais um culto de adoração ao Senhor. Bendizer o nome dele nesse dia. Agradecer-lhe por esse momento que até aqui ele nos concedeu. Gostaria que vocês se colocassem sobre seus pés e abrissem sua Bíblia, aqueles que podem, né? Abrissem sua Bíblia em Salmos 95. O verso 1 ao verso 6, nós vamos fazer a leitura. Vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebramo-nos com salmos, porque o Senhor é Deus grande e Rei sobre todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, e ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostemos, ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou. Esses 6 versos é um resumo daquilo que nós precisamos fazer nesse dia. Nós precisamos nos curvar diante do Senhor, nessa manhã. Nos colocar diante dele com gratidão, com o nosso coração curvado. Até que o verso 6 fala que nós devemos colocar diante dele com salmos, com adoração, de joelhos, nos prostrando. Seu coração está inclinado para o Senhor nessa manhã? Será que o seu coração está verdadeiramente inclinado para o Senhor? Diante de tudo que você tem passado, diante de tudo que você tem vivido nesses dias, seja qual for a situação, se é boa, se é ruim, você tem colocado o Senhor como primazia, como primeiro na sua vida? Os Salmos até aqui nos ensinam que nós devemos chegar na presença dEle e nos curvar diante dEle, com muito temor e tremor, sabe? Esse dia essa semana que Ele nos proporcionou, esse dia que Ele nos deu para adoração a Ele. Eu gosto muito de falar que esse culto não é para mim, esse culto não é para você. Se você veio aqui nessa manhã para se sentir melhor, você veio no lugar errado. Você veio aqui para ser confrontado daquilo que você fez de errado nessa semana, e nós precisamos ser confrontados nessa manhã. Sabe por quê? Nós precisamos melhorar diante do Senhor. Nós precisamos nos curvar verdadeiramente diante dEle, diante daquele que nos fez, que nos estabeleceu como a nação separada dEle, como a nação eleita, como a noiva, como aquela que se dobra diante dEle, como aquela que busca a presença dEle. É isso que nós precisamos fazer nessa manhã. Nós precisamos nos curvar diante dEle. Vamos fazer isso então? Vamos dar para Ele o nosso melhor culto, a nossa melhor adoração, a nossa melhor entrega, sabe? Porque depois que nós saímos daqui, nós não sabemos o que vai nos acontecer. Então, Deus nos proporcionou esse momento, que você aproveite esse momento, para você entregar para Ele o perfeito culto, a sua perfeita adoração, o seu melhor louvor, a sua melhor oração, a sua maior entrega da sua vida. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos diante do Senhor, que é um Deus santo, que é um Deus soberano. Nós queremos dobrar não somente o nosso coração diante do Senhor, nosso joelho, sabe, Senhor? Pedimos a Ti que receba a nossa adoração, Pai. Receba a nossa entrega nessa manhã. Nós estamos felizes, ó Deus, gratos por estar aqui, por tudo que o Senhor nos proporcionou, por tudo que o Senhor fez até aqui. Deus, conduz esse culto. Esse culto é para o Senhor, é para nós nos entregar a Ti,
Ó Deus, nós queremos te adorar, te louvar, queremos te bendizer, Senhor, nessa manhã. Dizer para o Senhor o quanto o Senhor é importante para cada um de nós, como igreja. Ó Deus, nós não somos nada sem Ti, Senhor. O que nós mais precisamos é da Sua presença. E de nada mais além do que isso, Senhor. Que o Senhor nos conduz, ó Deus, a tomar as decisões certas. O Senhor nos conduz nos momentos, ó Deus, em todos eles, sejam eles bons ou ruins, Senhor. Que o Senhor nos conduza nessa manhã, para que nós possamos te dar um domingo agradável ao Senhor e para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá em Deuteronômio. Que é o capítulo 5. Do verso 6 em diante. Que é a lei de Deus. Nós precisamos ler essa lei nesse dia, que é de suma importância para cada um de nós. Que fala assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas embaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o teu nome em vão. Guarda o dia de sábado para santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, todo o teu trabalho. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não fará nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descanse como tu. Porque te lembrarás que fostes servo na terra do Egito, e que o Senhor, teu Deus, te tirou dali, com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor, teu Deus, te ordenou que guardasse o dia de sábado. Honra teu pai e tua mãe, honra teu pai e tua mãe, como ordenou o teu Deus, para que se prolongue os dias da terra, para que te vá bem na terra que te dá o Senhor, teu Deus. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o teu campo, nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que é de teu próximo. Quando nós lemos tudo que está escrito aqui na lei de Deus, nós atinamos que essa semana nós cometemos vários desses pecados que foi em quebra da lei do Senhor. Nós entendemos que nós pecamos em todos eles, uns mais, outros menos, uns em uma área, outros em outra, né? Então nós temos ciência que nós erramos. O que nós precisamos? Nos arrepender. Nós entendemos que nós saímos na rua e nós pecamos em cobiçar algo
em desejar algo que não é nosso, então nós entendemos que nós pecamos contra o Senhor. E nós precisamos nos arrepender diante dele agora, nesse momento. Vou dar para você 1 minuto para que você ore verdadeiramente por arrependimento. Não por remorso, não por uma coisa que vai te trazer remorso e que você vai praticar amanhã de novo. Mas sim pelo verdadeiro arrependimento. Desejando melhorar, ser melhor. Desejando ser melhor do que hoje, no amanhã. Desejando ser bom como o Senhor te direciona na palavra dele. Vamos orar, vou te dar 1 minuto, você ora e depois em seguida eu faço oração. Deus Santo, Deus Poderoso, nós estamos diante da Sua grandeza, Senhor. Pedimos ao Senhor, ó Deus, nesse momento que nos perdoe. Nós não conseguimos, Deus. Nós não conseguimos te obedecer como deveríamos. Nós erramos, Senhor. Nós falhamos. Tem misericórdia de nós. Ó Deus, nós olhamos para a Sua lei, entendemos, ó Deus, que nós precisamos muito melhorar. Nós precisamos muito, ó Deus, nos arrepender. E nós, com o nosso coração totalmente voltado para o Senhor nessa manhã, ó Deus, nós te pedimos perdão, Senhor. Perdoe-nos, ó Pai. Como igreja, nós estamos diante do Senhor, reconhecendo as nossas falhas, as nossas limitações, os nossos pecados, as nossas transgressões, iniquidades que nós cometemos. Sabe, Deus, nós pecamos porque nós entendemos que ao sair à rua, Senhor, no nosso caminhar da semana, nós desejamos algo que não era nosso. Nós pecamos com o nosso pensamento, Senhor, com as nossas atitudes. Nós quebramos a Sua lei, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Não derrame sobre nós a Sua ira, mas seja misericordioso para com cada um de nós nessa manhã. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor é um Deus misericordioso para com aqueles, ó Deus, que se colocam diante do Senhor em arrependimento, em busca de perdão. E nós somos esses nessa manhã, Senhor. Nós somos essas pessoas que entendemos, ó Deus, que erramos, que pecamos e necessitamos do Seu perdão. Em nome de Jesus, Pai, perdoe, Senhor, cada um que orou nessa manhã, aqui, Senhor, na Sua igreja, nesse lugar que nós estamos reunidos. Senhor, cada um que expôs, ó Deus, o seu pecado diante do Senhor. Ó Deus, perdoe a cada um nessa manhã. Nós como igreja, nós oramos e pedimos ao Senhor, perdoe todos os nossos pecados, Senhor, e que nós possamos ser melhores. Em nome de Jesus, é o que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém. Vamos cantar o Salmo 146, que fala a fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. Vamos adorar o Senhor com o nosso melhor nessa manhã.
em os homens para salvar. Seus projetos são todos quando o Espírito lhe sai. Treinamento verdadeiro, o Deus é de Jacó, e recebe seu auxílio, esperando em Deus já. Ele fez os céus e a terra, fez o mar e tudo mais, e fiel eternamente o Senhor se manterá. Faz justiça aos oprimidos, ao faminto dá o pão. O Senhor liberta os presos, abatidos põe de pé. O Senhor justo ama, faz o cego enxergar. Sobre órfãos e viúvas, seu amparo brilhará. Vem o Senhor, forasteiro, lhe concede proteção. Aos dos ímpios no caminho, o Senhor transforma. Para sempre o Senhor reina, ó Sião, Deus é de uma geração a outra, reina Deus, aleluia. Amém. Amém, irmãos, pode se assentarem. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 3, onde nós vamos realizar a leitura pública do Antigo Testamento. Esse capítulo vai falar de propósito de Deus, de confiança em Deus, da nossa obediência a Deus, e também vai nos lembrar do cuidado de Deus em seus decretos. E nós também vamos perceber aqui nuances de ecos da missão divina que completou no nosso Redentor Cristo Jesus. Esse capítulo aqui, irmão, é um convite para que nós nos colocamos nos nossos devidos lugares, na nossa miséria, porque nós temos que chegar diante de humildade, aquele que próprio mesmo se revelou nas Sagradas Escrituras como o Eu Sou. Amém, irmãos? Todos acharam? Diz assim a palavra do nosso Senhor: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que estás no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Exatores aqui é os cobradores de imposto, os feitores, né, que tomavam conta ali dos escravos. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito.
Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haver tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que, quando vieram os filhos de Israel, e lhes disseram: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros. E eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, junta os anciões de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu: far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Heteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Heveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel. Ao rei do Egito lhes dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, deixa-nos ir a caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios, que farei no meio dele, e depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo e os olhos dos egípcios, e aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro, e vestimentas, as quais porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojarei aos egípcios. Até aqui a palavra do nosso Deus. Vamos orar neste momento às autoridades constituídas na nossa nação. Vou fazer a oração, os irmãos orem em seus lugares. Senhor, meu Deus, meu Pai, na autoridade do nome do Teu Filho, Cristo Jesus, eu oro, Deus, assim como ordena as Escrituras, pelas nossas autoridades constituídas na nossa nação. Começando, Deus, pelos prefeitos da nossa cidade, juntamente com os vereadores, e também aos governos dos nossos estados, os deputados estaduais, os deputados federais, senadores, total ali o STF, Deus, ao comando do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pai, traga juízo sobre este homem, varra a corrupção, ajude esses homens e também o povo, Deus, ao qual esses homens têm tomado decisões que têm afetado, ó Deus, são decisões, ó Deus, que têm sido tomadas, que não têm sido boas aos olhos de nós, ó Deus, do Teu povo. Porém, o Senhor é que cuida de todas as coisas e nada passa despercebido aos Seus olhos, ó Deus. Eu também peço na área da saúde, pelos enfermeiros, técnicos de enfermagem, ó Senhor, os médicos que estão dentro desses hospitais, juntamente, ó Deus, com os obstetras, juntamente com os cirurgiões, ajude, ó Deus, estes homens, essas mulheres, ó Pai, ajude, ó Deus, os psicólogos, ó Deus, que toma conta de todos, ó Deus, que todos eles venham equiparar tanto o entendimento da sabedoria do homem, juntamente com a sua sabedoria, para que o Senhor receba a glória, ó Deus, para que os pacientes, ó Deus, recebam o auxílio devido e venham, ó Deus, encontrar a cura, ó Deus, do que estão procurando, segundo a Tua vontade, ó Pai. Eu oro, ó Deus, também pela segurança pública do nosso país,
pelo Exército, pela Marinha, pela Aeronáutica, Deus, policiais federais, policiais rodoviários federais, os civis, policiais militares, policiais penais, guardas civis, ó Deus, que protegem as nossas cidades. Dê esses homens, mulheres, esses homens e essas mulheres, ó Deus, sabedoria, discernimento, para que eles possam cumprir, ó Deus, o que foi devido, ó Pai, e eles possam retornar às suas famílias, que eles possam, ó Deus, retornar aos seus pais, esposos e esposas, ó Deus, assim cumprindo, ó Pai, o que foi instituído por eles. E o Senhor, ó Deus, receba a glória, e sabendo que a nossa segurança provém do Senhor, em última instância, com a sua soberania, e o Senhor, estes os meios que o Senhor tem usado, ó Deus, para cuidar de nós, do teu povo. E também, ó Pai, as autoridades eclesiásticas que estão constituindo toda a nossa nação. Aos que são falsos, ó Deus, nós sabemos que a tua palavra o irá, ó Deus, encontrar, e juízo, ó Deus, cairá sobre eles. Eu peço, ó Deus, que o Senhor abençoe, ó Deus, esses homens piedosos que tragam a sua verdade, que defendem a tua verdade, ó Deus. Que o Evangelho, Deus, venha se proclamar e venha se espalhar, ó Deus, assim como nós temos visto, ó Deus, o poder, ó Deus, do Evangelho chegando em nós, não somente em palavra, mas no poder do Espírito, ó Deus. Nós louvamos ao Senhor pela comunhão Sudeste Reformada, Deus. A Comunhão Batista Reformada do Sudeste, e assim também, ó Deus, como a Igreja Batista Reformada Emanuel de Sete Lagoas, aos que têm, ó Deus, aos seus cuidados, nos guiado, ó Deus, nos trazendo, ó Deus, a tua verdade. Nós louvamos ao Senhor. Peço por estes homens, ó Deus, pelas esposas destes homens, ó Deus, que o Senhor os fortaleça e que nós venhamos crescer em graça, que nós venhamos, ó Deus, desenvolver a nossa salvação, que nós venhamos ser pequenos cristos, ó Deus. Cuide dessa igreja, ó Deus. Cuide do nosso espírito, ó Pai, para que nós possamos crescer, ó Deus, em atividade, unidade, e que o Senhor venha proteger desde essas crianças, ó Pai. Que, se for pela tua vontade, essas crianças, ó Deus, que estão aqui, tanto os meninos quanto as meninas, serão os herdeiros, ó Pai, dessa igreja, serão os que vão levar, ó Deus, a tua verdade, que irão defender, que eles venham crescer e se fortalecer, ó Deus, a tua verdade, segundo a tua vontade, ó Pai. Nos ajude aos irmãos que estão com processos penais, que o Senhor ajude, ó Deus, que o Senhor traga na justiça do homem, segundo a tua justiça, que é perfeita, ó Deus. A tua justiça, ela é perfeita e ela será feita. Isso, ó Deus, cabe a nós descansar e não nos manter ansiosos, ó Deus, sabendo que o Senhor cuida de tudo e de todos aqui nessa congregação. O Senhor tem nos cuidado, louvado seja o teu nome. Ó Pai, muito obrigado, graças te damos por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos a mais um cântico da Palavra de Deus. Salmo 70. Cantamos em alto bom tom. Aquele que se puder colocar de pé em reverência ao nosso Senhor. Cantamos em alto bom tom. Tenha vergonha e comusão, em minha vida quer tirar. Envergonhado volte atrás, quem no meu mal sente prazer, vergonha faça recuar. Quem diz bem feito, muito bem, quem te procura, ó Senhor, pobre jubile sempre em ti. Magnificado seja Deus, diga quem ama a salvação, necessitado e pobre
pobre sou, ó Deus, que a pressa em mim valer. Para o meu libertador, não te detenhas, ó Senhor. Para o meu libertador, não te detenhas, ó Senhor. Irmãos, neste momento nós vamos adorar a Deus com nossas ofertas, nossos dízimos. Irmãos, sintam à vontade. Como já foi dito, este momento nós não cantamos, porque este é um ato de adoração a Deus. Em pé, aquele que puder, vamos fazer a oração que Cristo nos ensinou. Oremos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e agora para sempre. Amém. Amém, irmãos. A pregação da palavra neste momento está com o nosso irmão Daniel. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu creio, Deus, que essa semana nós aramos nossa terra, Deus, para que a semente da Tua palavra seja plantada nos nossos corações, e que nós mantemos, ó Deus, reverentes ao Senhor, ouvindo o que o Senhor quer dizer através da boca do nosso irmão Daniel. Que o Senhor ilumina ele, que somente sai da boca dele, Deus, somente a verdade, nada além da Tua verdade, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, Filipenses capítulo 2, versículo 19 a 30. Consegui aqui. Filipenses capítulo 2, versículo 19 ao 30. A palavra de Deus diz assim: Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual o sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é o seu próprio, e não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho, junto comigo, como filho ao Pai. E este com efeito é quem espero enviar, tão logo venha eu visto a minha situação. Estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo, brevemente, irei. Julguei, todavia, necessário
manda até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, o vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós, estavas angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, ele adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse. Irmãos, pode se sentar. O tema do sermão hoje é a graça que ensina. Oi? Perdão, meus irmãos. Perdão, versículo 30. Visto que, por causa... Irmãos, estou até sem dormir, estudando aqui para os irmãos. Perdão, o meu cansaço. Visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Amém. Irmãos, o tema do sermão hoje é a graça que ensina a se gastar pelos outros, né? Vamos uma breve introdução dos versículos anteriores para a gente entender esse contexto. Paulo estava preso em Roma, e ele, bem provável que estava, alguns teólogos falam que Timóteo estava com ele nessa casa, preso em Roma, e Epafrodito trouxe uma oferta vindo da igreja de Filipenses, uma oferta generosa, para os cuidados do apóstolo Paulo, né? Só que, vamos estudar aqui, que o Epafrodito, quando chegou em Roma, ele ficou doente, e ele quase morreu, em prol servir no Evangelho. Hoje, nós vamos estudar muito, e vamos ver aqui, mediante a palavra de Deus, sobre o sacrifício, sobre o que verdadeiramente é uma vida de serviço a Deus, entregue a Deus. Antes do apóstolo Paulo falar aqui sobre Timóteo e Epafrodito, que é os versículos que vamos estudar daqui em diante, dois homens que se tornaram exemplos vivos de serviço cristão. Muita gente pega exemplo. Irmão, mantenha o foco aqui, por gentileza. Muitos irmãos, tranquilo, pega o exemplo de Cristo, como ele é o nosso exemplo, quando vimos a pregação retrasada, ele é o maior exemplo de todos. Fala, Cristo é difícil, aí vai diminuindo. Estevão é difícil, apóstolo Paulo é difícil. Aí o apóstolo Paulo fala assim, já que vocês reclamam tanto, eu vou trazer dois exemplos aqui de santos comuns, Timóteo e Epafrodito, né? Isso que Paulo quis dizer. Ele abre o coração antes e mostra qual é o Espírito que governa todo esse texto que vamos estudar. Vamos ver no versículo 17 e 18, dois versículos antes. O apóstolo Paulo fala assim, e ainda que seja oferecido por libação, aqui é morte, seja derramado, ainda que meu sangue seja derramado, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo-me e regozijo com todos vós. E pela mesma razão, regozijai-vos também e alegrai-vos comigo. Paulo aqui, ele está se vendo como uma oferta derramada, como um vinho que era despejado sobre o altar, completando o sacrifício no culto do Antigo Testamento. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer nesse versículo? Ele está querendo dizer assim, mesmo que eu tenha de ser consumido, mesmo que minha vida seja derramada para fortalecer a fé de vocês, eu me alegro. O homem natural, o homem que não é espiritual, ele busca preservar-se do que se gastar. Mas o homem regenerado, a mulher regenerada, ela vai se alegrar em se gastar pelo Evangelho. Essa é a linguagem de quem se entendeu a cruz. Estudamos sobre o maior exemplo, em alguns versículos anteriores, sobre o Senhor Deus, que tinha tudo para considerar. A maior adoração de todas, a adoração dos serafins, a maior adoração que o universo pode receber. Ele tinha tudo isso, ele conseguia considerar. Ele renunciou a isso para se encarnar em carne, para passar aqui, se humilhou, para ser o maior servo de todos. Essa é a linguagem de quem entendeu a cruz. Paulo não lamenta aqui suas prisões, nem o preço do ministério. Ele está se alegrando aqui em ser útil.
ainda que isso vai lhe custar a vida dele. Ele vive o que prega, que é o evangelho do sacrifício. Irmãos, o evangelho da graça não é um chamado ao conforto, mas é a crucificação do nosso ego. A fé ela tem que matar o seu orgulho. E ela faz um homem a se derramar por amor a Cristo e a sua igreja. Como nós vamos ver aqui em Timóteo, exemplo de Timóteo e Epafrodito, santos comuns. Quem nasceu da graça, ele se alegra em ser derramado, porque aprendeu com Cristo, o Cordeiro que se derramou primeiro. E é sobre essa luz que Paulo apresenta a partir do versículo 19. 2 exemplos vivos desse mesmo espírito de sacrifício, de serviço, de se derramar pelos outros, de se gastar pelos outros. Timóteo, o servo fiel, que não busca o que é seu, mas o que é de Cristo. Epafrodito, que é o cooperador que quase morreu pela obra do Senhor. Eles são reflexo vivo do que Paulo acaba de dizer, desses 2 versículos. Ainda que eu seja derramado, eu me alegro em servir a Cristo e aos irmãos. Ser derramado aqui é no sentido de se sacrificar e de servir. Esses homens foram derramados também, Timóteo e Epafrodito. Eles não eram apenas convertidos, eles eram consumidos pela vontade de servir o evangelho. Irmãos, enquanto muitos querem viver um evangelho sem custo, eles viveram um evangelho que custou tudo. É sobre isso que o Espírito Santo quer nos falar hoje conosco, mediante a palavra de Deus. Sobre o preço do amor cristão, o peso do serviço fiel e o chamado de se gastar por Cristo até o fim. Porque o evangelho não é uma teoria, mas é uma cruz. Todo aquele que foi unido a Cristo pela fé é chamado a servir até sangrar, como ele serviu, como ele foi o maior exemplo. Verso 19, vamos à leitura. O apóstolo Paulo diz assim: espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos em breve Timóteo. Paulo percebe aqui que ele não diz a palavra eu planejo, ele está falando espero no Senhor. Ele reconhece que até os seus desejos mais piedosos, ele está com uma boa intenção, depende da soberania divina. O servo verdadeiro, ele não é movido por vontade própria, mas pela vontade do Senhor. Como já diz aqui várias vezes, um servo não tem vontade própria. Você é servo de Cristo. Você faz a vontade do seu Senhor. Servo faz a vontade do seu Senhor. Vivemos num tempo em que muitos dizem, Deus me chamou, mas não se submetem à direção de Deus. Querem servir, mas no seu modo, no seu tempo, no seu interesse. Paulo, ainda que apóstolo, se curva diante da providência e ele espera o tempo aqui do Senhor. A graça genuína sempre produz submissão, não autonomia, não decidir as coisas sem o direcionamento de Deus, da Sagrada Escritura. Isso já fere a nossa carne, porque o ego quer controlar. Mas o verdadeiro servo, ele vai esperar no Senhor, porque ele aprendeu que o serviço que não nasce da direção de Deus é apenas uma agitação humana. Vemos isso em várias igrejas falsas por aí. Eles querem ter autonomia no serviço a Deus, e cada dia que se passa, ingressa, cria um novo método para adoração a Deus que não está na Sagrada Escritura. Os documentos que ajudam bastante a nossa igreja é o PRC, Princípio Regulador do Culto. Documento muito antigo que nos regulamenta o nosso culto, para ter somente o que está escrito nas Escrituras. A adoração verdadeira que Deus escolheu como Ele quer ser adorado. Devemos buscar a verdadeira adoração a Deus mediante as Escrituras, o que Ele nos ordenou de como tem que ser feito. Ele não recebe qualquer adoração. Ele colocou o modo de como Ele tem que ser adorado. Está em Gênesis, Apocalipse, completo. Verso 20. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses. Aqui ele está falando de Timóteo, né? Aqui ele está falando, espero, porém, do Senhor Jesus, mandar-vos em breve Timóteo. Timóteo aqui é apresentado como um homem de sentimentos sinceros. Paulo diz, olha para você ver, porque a ninguém tenho de igual sentimento. Paulo distingue o servo verdadeiro aqui do servo que ele é aparente. Tem a diferença.
daquele que aparenta ser um servo e do servo verdadeiro. O servo aparente, ele faz por vaidade, ele vai buscar aplausos. O servo verdadeiro, ele faz por amor. Lembre que eu já falei aqui sobre Diótrefes, na carta de 3 João falava sobre ele. Ele buscava primazia em tudo. Ele não queria ser direcionado pelos apóstolos. Ele iniciava o jeito dele de fazer as coisas. Ele buscava primazia, mas no sentido dele, não submisso aos apóstolos. Diótrefes dá o exemplo dele, né? Em 3 João. E aqui está uma ferida necessária para a consciência moderna hoje. Quantos hoje servem um ministério por reconhecimento, por visibilidade, por status? Está errado. O Evangelho de Cristo, ele não busca plateia, ele busca sacrifício. Irmãos, muitas pessoas, ovelhas de Cristo, ou talvez pode ser bodes, eles buscam querendo que servem Ele, querendo que a igreja serve Ele, mas Ele não quer servir. Está errado, meus irmãos. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia nos traz exemplos claros de sangue derramado, de servos buscando servir e não ser servido. A ovelha serve, a ovelha não busca ser servida, ela busca servir o seu Senhor. Aqui falamos muitas das vezes sobre as ovelhas, sobre os pastores, os falsos ministros, que eles comem a lã e chupam os ossos das ovelhas. Mas aqui, nessa pregação, nessa exortação, devemos advertir também sobre as ovelhas, que comem a lã e chupam os ossos dos seus irmãos, que querem subtrair, puxar o máximo que a igreja pode servir a elas. Eles querem tudo, eles querem que a igreja sirva a elas, e não quer ser servido. O maior exemplo das escrituras é sobre servos. O maior exemplo de todos é sobre Cristo Jesus, o servo de todos, que renunciou à eternidade, renunciou ao céu, para vir servir os eleitos. Se nós somos ovelhas de Cristo e temos esse pensamento, esse é o momento para a gente se arrepender. O cristão serve. A vontade dele, a pergunta que ele tem que fazer não é o que a igreja pode fazer por mim, é o que eu posso fazer para a igreja de Cristo, o que eu posso fazer para o reino de Cristo, o que eu posso servir, como eu posso ser útil. Isso deve ser o motivo, a pregação, a oração dele, principal, o foco dele todos os dias nas orações. Como eu posso te servir, ó Deus? Como eu posso ser útil para os meus irmãos? Não só querer só ser servido. Se tiver, meu irmão, que Deus nos livre disso na nossa igreja, mas se tivermos alguém aqui, esse é o momento de se arrepender. 3 coisas podem estar acontecendo. Você pode ser que nunca foi salvo, pode ser que você nunca foi convertido. Essa é a primeira coisa. Pois o Evangelho, a graça vai te ensinar a se gastar pelos outros, não querer que os outros se gastem por você. A segunda coisa é que possa ser que, irmãos, me perdoe, a segunda coisa pode ser que, em vez de você ser uma ovelha, você pode estar sendo um bode no meio do corpo de Cristo. É triste a verdade, mas é a verdade. Você só quer os aprazos, você só quer os louros, mas você não quer contribuir nada para o reino dos céus. Ou a terceira coisa, pode ser que não te ensinaram sobre servir, não te ensinaram sobre a se gastar, ou você não tem essa vontade de querer aprender. Se for essa a terceira coisa, procure irmãos maduros. Procurem irmãos e falem assim: irmãos, como eu posso ser útil? Procure a sua igreja. Peça ajuda aos irmãos, peça ajuda a Deus. Essas 3 coisas, irmãos, pode estar acontecendo. Aqui está uma ferida necessária para a consciência moderna. Quantos hoje servem no ministério por reconhecimento, por visibilidade, por status? Mas o Evangelho de Cristo não busca plateia, mas ele busca sacrifício. Timóteo se preocupa com os irmãos não por interesse, mas porque foi transformado pela graça. Ele possui o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o de se humilhar e de servir.
Essa é a marca do cristão regenerado, meus irmãos. Servir sem interesse, servir sem aplauso, servir sem retorno. Certa vez, Paulo Júnior foi numa igreja e alguns irmãos falam sobre o irmão na obra, de que ele era o mais ativo na obra. E perguntou a esse irmão: por que você é assim? Por que você é assim? O pastor já foi na sua igreja? Na sua casa? Ele: não. Algum irmão foi lá na sua casa? Não. Ele era o mais ativo em tudo. Ele servia a igreja. Ninguém foi lá, te ajudou? Não. Mas por que você é o mais ativo na obra? O que te motiva a isso? Não é sobre o que a igreja pode fazer por mim, é sobre o que Cristo já fez por mim. Essa pessoa respondeu: esse é meu combustível. Eu faço pelo que Cristo já fez por mim. Que esse venha a ser o nosso combustível. A graça que não te faz servo, ela não te salvou. No verso 21, o apóstolo fala assim: porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Aqui o apóstolo Paulo está falando com muita dor. Todos buscam o que é seu, mesmo entre os que andavam ao seu redor. Havia poucos realmente dedicados à causa de Cristo. Muita gente quer as bênçãos, cristãos querem bênçãos nas mãos, mas ele não quer o abençoador que entrega essas bênçãos, só quer o reino. Venha o teu reino. Isso está errado, irmãos. Essas é o tipo de ovelhas que só querem ser servidas. Se hoje tivermos entre nós alguém assim, irmãos, que esse seja o momento de servir. Busque arrependimento. Busque, ore a Deus para você ser útil pelo reino. Vemos aqui sacrifícios, sangues derramados, apóstolos sendo degolados, apóstolos morrendo sozinhos, abandonados durante anos na ilha de Patmos, apóstolos sendo jogados de caldeirão de gordura fervente, apóstolos sendo amarrados em forma de um X, de cabeça para baixo, e o serrote grande sendo serrando ele de cabeça para baixo. Até chegar aqui o cara não morria, sentia toda a dor. Postes sendo iluminados na igreja de Roma, pegando fogo, e esses postes eram corpos de cristão, servindo o evangelho. Servindo esse evangelho para que hoje as escrituras estivessem em nossas mãos. Sacrifícios, servos, não buscando ser servidos, mas buscando ser útil. Priscila e Áquila, arriscando a sua casa, arriscando sua família, em prol de servir o verdadeiro evangelho, em prol de servir pessoas, querendo ser útil, de qualquer forma. Se essa graça não te faz um servo, essa graça não te salvou. E esse é o retrato, infelizmente, da igreja moderna, cheia de crentes interessados, mas vazios de servos crucificados. Todos querem algo de Cristo, mas poucos querem ser de Cristo. A graça soberana, ela porém vai quebrar esse ciclo. Ela não vai apenas perdoar o pecador, mas ela vai crucificar o ego do pecador. O homem regenerado, o cristão regenerado, o cristão que aconteceu uma verdadeira obra sobre ele já não vive para si mesmo, mas para aquele que morreu e ressuscitou por ele. E aqui está o contraste. Timóteo ele busca o que é seu, porque Cristo já tomou o seu coração. Quem foi conquistado pela graça, meus irmãos, não consegue mais viver para si mesmo. E no verso 22 e 24 vai dizer isso. O apóstolo Paulo, ele diz: bem conhecei o seu caráter aprovado. Paulo aqui está lembrando aos filipenses que o caráter de Timóteo foi provado. O servo fiel não é formado nos aplausos, mas nas provas. O verdadeiro servo, ele é lapidado no fogo da obediência e da dor. Timóteo serviu como filho, lado a lado com Paulo, nas dificuldades do evangelho. Ele não apenas foi um ajudante, mas ele foi um cooperador fiel. Deus prova o caráter dos seus servos para que o ouro da fé apareça. O ministério, o serviço piedoso, o discipulado cristão, tudo isso, ele vai ser forjado nas provações. Se glorie nas tribulações, porque as tribulações vão te produzir um caráter aprovado de acordo com Romanos. O servo, ele não é moldado na facilidade, mas ele é na fornalha da fidelidade.
Irmãos, Deus ainda está provando o seu povo. E muitos têm falhado. Mas não é por falta de dom, mas por falta de um caráter aprovado. Graças a Deus, que a graça perseverante, porém sustenta, e ela purifica. No verso 25, o apóstolo vai dizer assim: julguei necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Epafrodito, quem foi Epafrodito? Epafrodito aparece aqui como um retrato do sacrifício cristão. Paulo chama aqui de irmão, cooperador, companheiro de lutas. Esses títulos mostram comunhão, trabalho e sofrimento. 3 marcas da fé verdadeira do cristão: comunhão, trabalho e sofrimento. Irmãos, Leonardo Revenil tem um teólogo que fala que se juntar 10 calvinistas do tempo de hoje, não dá um Leonardo Revenil. O cara orava 6 horas. Filho dele, 17 anos, ele disse: meu filho ora mais do que eu. 17 anos que o menino tem. 5 minutos, ele diz assim: 5 minutos dentro da eternidade. Eu creio que cada um de nós desejaríamos ter sacrificado mais, orado mais, amado mais, suado mais, chorado mais. 95% dos cristãos em nossa nação são fracos. Deus não pode conferir a eles fardos, igual você não pode conferir uma joia à criança. Você não pode confiar a eles algo que requer bravuras, porque eles são tímidos, eles são fracos em orações devocionais, fracos em entrega, fraco em cultos domésticos, fraco em ir ao culto, cultuar a Deus, fraco em leitura, fraco em renúncia, fraco em servir, fraco em sacrifícios. Epafrodito, ele não estava à procura de aplausos, ele estava disposto a sangrar pelo Evangelho. O texto diz que ele quase morreu por causa da obra de Cristo. Enquanto muitos buscam servir de modo confortável, ele serviu até o limite da vida. Homens assim são raros, mas são muito preciosos. Você já se perguntou se você vive por uma causa que vale a pena morrer? Esses irmãos, eles só não pregam sobre a cruz. Esses irmãos que entregam a vida como uma forma de libação, igual o apóstolo Paulo. Esses irmãos igual o Timóteo, Epafrodito, que se sacrificaram pelo Evangelho, que são dispostos a servir, não querer ser servido. Não procura seus interesses, mas procura o interesse dos outros. Lembra na pregação passada do Tiago e do Renan? Que diz aqui no texto, em Filipenses, um texto mais atrás, o apóstolo fala para a igreja de Filipenses e fala para nós: considerai os outros superiores a si mesmo. Busque os interesses dos outros, busque servir os outros, busque amar os outros, busque ter paciência com os outros. A mãe de Jesus, certa vez Jesus ensinando aos seus discípulos, a quem ouvia ela falou assim: seus parentes já estão ali, vai ter com seus parentes. Jesus fala: minha família está aqui, todo aquele que faz a vontade do meu Pai, essa é a minha família. Então esses irmãos, eles não pregam, esses cristãos regenerados, que verdadeiramente aconteceu uma obra de conversão, eles apenas não pregam sobre uma cruz, mas eles vivem debaixo dessa cruz. No verso 26 e 27, ele fala sobre o sentimento de Epafrodito. Lê com a gente. Porque tinha saudade de todos vós e estava angustiado por terem ouvido de que estivera doente. Olha o sentimento de Epafrodito. Olha o coração desse homem, gente. Ele está doente, à beira da morte, e se angustia porque os irmãos ficaram preocupados com ele. Que amor é esse? Se não o amor que o Espírito Cristo derrama no coração, que o Espírito de Cristo. A graça faz o crente pensar mais nos outros do que em si mesmo. Por isso que o tema do sermão hoje é a graça que ensina a se gastar pelos outros. A graça, ela tem que te ensinar a se gastar pelos outros, porque ela faz o crente pensar mais nos outros do que em si mesmo. Como o exemplo aqui de Timóteo e Epafrodito, santos comuns. Epafrodito é um espelho de Cristo. Mesmo sofrendo, ainda ele pensa no bem dos outros. Essa é a piedade prática. Esse é o amor sacrificial. O amor que serve até o fim. Irmãos, o amor verdadeiro, ele custa caro.
custou o sangue do Filho de Deus, e ele ainda custa lágrimas e cansaço do que o segue. É renunciar a si mesmo, é tomar a sua cruz e seguir os passos de Jesus. O Evangelho, ele não te chama para preservar-te, mas é o contrário, mas para oferecer-te, não é para te preservar. Eu não vou me gastar, eu não vou me cansar, é o contrário. O Evangelho te chama para te oferecer-te como sacrifício vivo a Deus, a ser visto pelo Evangelho, a ser visto pelos seus irmãos. No verso 28 e 29, ele diz assim para Filipenses: recebei-o, pois, do Senhor com todo gozo, e honrai sempre os homens como esse. Paulo ordena à igreja que honre homens como Epafrodito. A honra aqui não é uma adoração a esse homem, mas um reconhecimento da obra da graça de um servo fiel. A igreja deve aprender a valorizar os que se gastam em silêncio, os que oram, os que sofrem e servem sem reconhecimento humano. Também, apesar daqueles que tentam fazer de forma primazia, como Diótrefes, temos aqueles que estão fazendo em silêncio, que se gastam, que oram, que estão ajudando os irmãos que sofrem. Devemos reconhecer. Paulo fala aqui: recebei-o, pois, no Senhor com todo gozo, e honrai sempre homens como esse, né? O mundo não entende esse tipo de vida, porque ela é loucura para o homem natural. Mas o céu, ele aplaude os servos que se escondem atrás da cruz. Honrai homens como esse, porque a verdadeira glória da igreja não está em seus talentos, mas em seus servos crucificados com Cristo. No verso 30 ele diz assim: porque pela obra de Cristo chegou até as portas da morte, arriscando a vida para suprir a vossa necessidade para comigo. Epafrodito aqui quase morreu, mas repara a expressão, olha o início do versículo: porque pela obra de Cristo chegou até as portas da morte. Repara a expressão obra de Cristo. Ele não morreu por descuido ou nem por imprudência, mas ele quase morreu por devoção. Sua vida estava à disposição do Evangelho. Irmãos, o serviço cristão é sempre uma forma de morrer. Morrer para o ego, morrer para o seu conforto, para a vontade sua própria. Cada ato de fidelidade é uma crucificação do seu eu. Aqui, irmãos, o mundo pode chamar isso de fanatismo. Deus vai chamar isso de adoração. Como quando você vive uma vida de sacrifício, de serviço a Deus, não visando seus próprios interesses, não buscando que a igreja te sirva, que os irmãos te sirvam, mas buscando que você se serve, que você se entregue de alma, de corpo, de total, como sacrifício a Deus, a serviço em prol do Evangelho, a serviço do reino de Deus. Porque servir até sangrar é o reflexo mais puro do amor de Cristo por nós. Vamos voltar a algum texto e vamos ver o exemplo de Cristo novamente. Um dos textos mais usados para estudar a cristologia. 2, versículo 5. Uma folha para trás. O apóstolo Paulo fala assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, serviço. O próprio Deus veio para ser. E ele, que poderia ter considerado tudo, os céus, ele veio e serviu a sua criatura, tornando-se semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, ele a si mesmo se humilhou, só do fato de ser Deus, e ele se encarnar em uma criatura visível, que dá para se tocar, uma criatura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e ainda morte de cruz. Foi o nosso exemplo, sangue derramado. Pelo que também, só que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Servir até sangrar é o reflexo mais puro do amor de Cristo por nós. Aqui vemos um exemplo disso. Timóteo serviu, Epafrodito arriscou a sua vida, Paulo se via como uma oferta derramada. Todos tinham o mesmo coração,
o coração de Cristo, o coração de servir, o coração de se humilhar. O Evangelho não foi dado para enfeitar vidas confortáveis, mas para transformar pecadores em servos sacrificiais. A fé não é apenas uma doutrina, ela é o fogo que consome o ego. A fé não é uma graça barata, é a graça que salva e também mata o velho homem e forma servos fiéis. Irmãos, devemos fazer uma pergunta a nós: onde está o nosso sacrifício como servos de Cristo? Onde está o teu amor prático? Onde está o nosso amor prático? Onde está a nossa entrega? Talvez muitos de nós tenhamos aprendido a falar de uma cruz, mas sem nunca carregar uma. E hoje o Espírito Santo nos chama para a gente voltar à cruz, abandonar o cristianismo confortável, deixarmos que o Evangelho nos quebre, nos consuma e nos transforme em servo. Irmãos, se você não estiver aqui por amor a Cristo, se você estiver aqui para conseguir alguma coisa e depois abandonar o corpo de Cristo, abandonar a igreja, você possa estar precisando ser isso, rever a sua conversão. Pois tudo aquilo que você coloca acima de Cristo para vir cultuar a Deus, a estar no corpo de Cristo, a servir os seus irmãos, é o seu poste de ídolo. Pois tudo que está aqui tem um fim de validade. Se você está aqui para conseguir algo, alguém, uma pessoa, algo, pode ter certeza que essa coisa tem um fim. E depois disso que você conseguiu isso, como que vai ser sua entrega, seu sacrifício? Se é casa, um terremoto para acabar. Se é carro, deixe parar na garagem, vai destragar em poucos dias. Se é pessoa, se a sua felicidade é essa pessoa, tenha em mente que um dia ela vai morrer. E ali a sua felicidade então vai acabar. O seu motivo para adorar a Deus então vai acabar. Se o seu motivo não for Cristo Jesus, não for o amor pela igreja de Cristo, não foi o amor pelo serviço sacrificial de Cristo, se esse não for o motivo para você estar numa igreja, você precisa ver seriamente, rever sobre a sua conversão. Cristo Jesus tem que ser a sua chama, o seu pavio. Você precisa entender e estudar sobre esse Cristo. Você precisa amar esse Cristo verdadeiramente. Você entendendo o que Cristo fez por você, a obra da salvação, como pregado aqui no domingo passado, você não vai precisar de mais nenhum motivo para vir cultuar a Deus. Você vai precisar mais de nenhum motivo para vir adorar a Deus. Pois o seu combustível, o que vai te consumir, o que vai te motivar, é o sacrifício de Cristo Jesus. É o exemplo de Cristo Jesus como servo. E o exemplo também dos servos de Cristo, mencionado nas Escrituras. Cristo não te salvou para viver para si mesmo. Ele te salvou para servir até sangrar, como Ele serviu. Jesus disse, para finalizarmos, em Marcos 8, versículo 34, se alguém quer viver após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Oremos. Santo Deus, como somos rasos, fracos, limitados. Deus, quebra o nosso ego, o nosso orgulho. Deus, muitos teólogos têm falado que o pai dos pecados é o orgulho. Mas eu vou além, Pai. Ele vem de mão dada, o orgulho, ele vem de mão dada com a ingratidão, ó Deus. Nos livra desses dois pecados. Crucifique, Pai, na cruz o nosso ego, o nosso orgulho. Tire de nós, ó Deus. Tire de nós o desejo de ser servido e coloque em nós o desejo de servir. Pois vemos aqui, Pai, servos que derramaram seu sangue, Pai, que serviram a Cristo Jesus até o final. Não procuraram seus interesses, não procuraram ser servidos, mas buscaram os interesses dos outros, Pai. Buscaram nos servir.
para que hoje tenhamos as boas aventuranças, a verdade de Cristo. Nos ajude, Pai, a nos perguntar o que podemos fazer para o reino do Senhor. O que podemos fazer, Pai, para servir mais. E não procurar ser servido, não procurar nossos próprios interesses. Nos ajude, Pai, nas nossas limitações. Enche-nos com Teu Espírito Santo. Floresce em nós os frutos do Teu Santo Espírito, ó Deus. Te agradecemos pelos Teus servos, Pai, que sacrificaram, que serviram, que não buscaram seus próprios interesses, mas que aprenderam com a graça, ó Deus, que ensinou a se gastar pelos outros. Como o apóstolo Paulo disse, eu me gastei e me deixei gastar pelo Evangelho. Nos ajude, Pai, a não viver só de ensino, de conhecimento, domingo após domingo, pois tudo isso, de forma não usada, vai ser nos útil para a nossa própria condenação. Deus nos livre, Pai, de sermos bode no meio do corpo de Cristo. Nos ajude a ser servos verdadeiros no corpo de Cristo. Servos, Pai, que servem a Tua igreja, Pai, que servem a Cristo Jesus. Obrigado pelo maior exemplo de servo que já pôde existir em nós. Cristo Jesus, o Filho de Deus. O maior exemplo, Pai, que não considerou a si mesmo, que esvaziou, renunciou e veio e serviu, Pai, os eleitos até a morte e morte de cruz. Ó Deus, durante essa semana, que possamos refletir isso, que possamos buscar ser mais servos no Teu reino, que possamos servir, Pai, e tire de nós qualquer interesse próprio que venha em nós, e coloque em nós, Pai, o interesse de servir, de sacrificar, Pai, todos os nossos esforços pelo avanço do Teu reino, como esses servos de Gênesis e Apocalipse, é os nossos exemplos. Nos ajude nisso, Pai, nos capacite nisso, mude a nossa mente, converta-nos se ainda não estamos convertidos, converta-nos, Pai, arranque de nós o nosso ego, o nosso orgulho, ó Deus, e nos ajude, ó Deus, nos ajude, tenha misericórdia de nós, Pai, clamamos e suplicamos por Teu Filho Jesus Cristo, para nos ajudar e pelo Teu Santo Espírito, que o Teu reino avance, que o Senhor sempre receba a glória para si, e que o Senhor nos conforme à imagem do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Irmãos, por favor, coloque o celular no silencioso. Todos de pé, vamos à nossa profissão de fé, credo apostólico. Toda a igreja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, Seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Sou uma igreja confessional, um dos documentos é o Catecismo Batista. Pergunta 107, eu faço a pergunta, a igreja responde. Todos respondemos juntos. O que é a ceia do Senhor? A ceia do Senhor é uma ordenança do Novo Testamento, instituída por Jesus Cristo, pelo dar e receber pão e vinho, de acordo com a sua designação. Sua morte é anunciada, e os receptores dignos são, não por uma forma corporal ou carnal, mas pela fé, feitos participantes de seu corpo e sangue, mas com todos os seus benefícios, para sua nutrição espiritual e crescimento na graça. Amém.
Irmãos, o boletim serve também como culto doméstico. Um texto para estudar como culto doméstico aqui, as perguntas e respostas, né? Vamos agora à terceira palavra cantada ao Senhor, que é o Salmo de número 118, que ele vai se tratar da alegria dos justos pelo Salvador. Cantemos toda a igreja. Rendei graças ao Senhor, pois é bondoso nosso Deus, e a misericórdia dele para sempre durará. Pois, ó Israel, que isso... Irmãos, só um minuto, vamos iniciar de novo, todos juntos, em ordem, todos juntos, de uma só vez. Estamos cantando a palavra de Deus. Todos juntos, cantemos ao Senhor. Rendei graças ao Senhor, pois é bondoso nosso Deus, e a misericórdia dele para sempre durará. Diga, pois, ó Israel, que a sua graça não tem fim, e a casa de Arão. Diga que a misericórdia do Senhor para sempre dura, e os que temem o seu nome, que a graça não tem fim. Quando na tribulação seu santo nome eu invoquei, e o Senhor ouviu a prece, a minha dor aliviou. O Senhor está comigo, nem o mal eu temerei. Quem me molestará? O Senhor está comigo. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar tanto em homens como em reis. Melhor é confiar em Deus. E cercaram as nações, mas eu a todas destruí. Em nome do Senhor, todas elas me cercaram. Grande cerco impuseram, mas eu destruí a todas em nome do Senhor. Mas eu destruí a todas em nome do Senhor. Como abelhas me cercaram, porém fogo achei, e queimadas como espinhos foram todas as nações. Mas em nome do Senhor eu pude a todas destruir, pois iam me ferir. Mas meu Deus amparo trouxe. O Senhor é minha força, eu a Ele canto, pois Ele me salvou, pois Ele me salvou. Jesus. Amém. Podemos. Senhor Deus, nos ajude a viver, acima de tudo, de modo digno do Evangelho. Nos ajude a aplicar, Pai, os teus ensinos, as tuas exortações que vêm mediante a tua sagrada escritura. Servir até sangrar, Pai, em prol do teu Evangelho, o reflexo mais puro do amor de Cristo por nós. E que possamos dar valor, que possamos seguir os mesmos exemplos, Pai, dos teus servos. E do nosso Senhor, das nossas almas, Jesus Cristo. Que a nossa alma, que a nossa vida, tudo que a gente tivermos, Pai, seja em prol de servir o corpo de Cristo, servir o teu reino,
servir a igreja, viver uma vida, Pai, 100% entregue a Ti. Não procurando as nossas vontades, pois nós como servos não temos mais vontade própria, mas procurando servir a Tua vontade como o Senhor de nossas almas. Ajude-nos isso, Pai. Traz essas palavras em nosso coração durante essa semana, que possamos nos perguntar ao Senhor, que possamos orar ao Senhor, como eu posso ser mais útil no Teu reino, como eu posso ser mais útil para a igreja, como eu posso ser mais útil para servir de verdade, de modo sacrificial como os Teus servos, a Cristo Jesus. Que possamos nos perguntar isso durante a semana. E não procurar os nossos próprios interesses e as nossas vontades. Servo procura servir. Obrigado pelos Teus exemplos nas Escrituras. Obrigado, Pai, pelo Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Maior exemplo que o cristão pode ter. Ó Deus, se subirmos ao céu e Cristo não tiver, Pai, de nada vai adiantar. A alma do cristão, do verdadeiro cristão, anseia por Cristo mais do que os céus. Cristo é maior do que os céus. Cristo é mais do que tudo. Coloque isso de verdade em nossas almas. Que esse seja o nosso único motivo, Pai, para estarmos aqui hoje. Para estarmos na Tua igreja. Amar Cristo de forma verdadeira, de forma sacrificial. Que cada DNA, cada átomo, cada sentido da nossa vida seja para amar Cristo, viver uma vida de sacrifício a Cristo, uma vida de negar nós mesmos, as nossas vontades, os nossos interesses, e servir a Cristo com todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento e todo o nosso desejo. Cristo é maior do que os céus. Que Cristo seja o nosso combustível em todas as áreas de nossa vida. Em tudo, Deus, que possamos perder tudo, mas não nos deixe perder Cristo Jesus. Como teu salmista clamou, como teu salmista Davi clamou certa vez: não afaste de nós o teu Santo Espírito, não nos deixe perder a alegria da tua salvação. Coloque em nós, Deus, o prazer de meditar na tua santa lei de dia e de noite. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Receba esse culto, apesar da nossa limitação. Receba esse culto, Pai, a Deus. Nos conduza em nossos lares em segurança. Guarde, Pai, cada família ao desfrutar de segurança. Que possamos buscar dedicar isso tudo ao Senhor, pois isso é o dia do Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Irmãos, pode se sentar?